Olá, galerinha! Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos resolver os exercícios de Química do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Tanto o ensino médio regular quanto o integral são os mesmos exercícios. Nós vamos resolver os exercícios do volume 1 e da semana 1, desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vamos lá! Corrigiremos os exercícios de Química, semana 1, sobre propriedades físicas e específicas da matéria, substância pura e mistura, gráfico de mudança de estados físicos, que se encontra na página 39 desse PDF. Então, vamos à resolução da atividade 1. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Observando, então, a primeira figura, podemos perceber a presença do óleo na fase amarelada, o gelo e a água líquida. O que são fases de um sistema? É o que nós observamos. Então, nesse sistema 1, conseguimos observar 3 fases. No sistema 2, composto por água gaseificada e gelo, podemos observar a fase gelo e a fase água gaseificada. E nessa fase água gaseificada, nós vemos 2 fases, a fase água e a fase gás, que é o que compõe a água gaseificada. Então, também nesse sistema 2, nós temos 3 fases. E, por fim, o sistema 3 é composto por água salgada, gelo, óleo e granito. Podemos observar a fase óleo, amarela, a fase gelo, a fase água salgada, que é uma fase só, apesar de ser 2 substâncias, água e sal, mas é uma fase só, mostrando que todo o sal está solúvel nessa quantidade de água. E também vemos a fase granito. Temos que ter um pouquinho de atenção. Por quê? Por causa do granito. O granito, ele é composto por 3 minerais, que é o quartzo, o feldespato e a mica. Então, apenas o granito já são 3 fases, que são as fases desses minerais. As 3 fases do granito somadas à fase óleo, gelo e água salgada, dá um total de 6 fases. Logo, a resposta correta para essa atividade é a letra E. Agora vamos à resolução da atividade 2. Considere os seguintes sistemas: nitrogênio e oxigênio, etanol hidratado, água e mercúrio. E assinale a alternativa correta. Vamos analisar primeiro esses sistemas. O sistema 1 é composto por nitrogênio e oxigênio, gás nitrogênio e gás oxigênio. O gás nitrogênio é composto pela junção de 2 átomos de nitrogênio e o gás oxigênio é composto pela junção de 2 átomos de oxigênio. São substâncias simples, tanto o N2 quanto o O2. Por quê? Porque só tem um elemento químico. Independente se tem 2 átomos de nitrogênio, eu só tenho o elemento nitrogênio nessa substância. Então, é uma substância simples, assim como o O2, que só tem átomos de oxigênio. Logo, eles misturados formam um sistema homogêneo com 2 substâncias simples. Sistema homogêneo porque eu não consigo diferenciar, se eles estiverem misturados, qual é o gás nitrogênio e qual é o gás oxigênio. Eles formam uma fase só. O sistema 2, etanol hidratado. Etanol hidratado é álcool etílico mais água. A fórmula química do álcool etílico ou etanol é essa mostrada, CH3, CH2 ou H. É uma substância composta. Por que composta? Porque tem mais de um elemento químico na sua composição. Nesse caso, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o etanol é uma substância composta, assim como a água, que também é uma substância composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Sendo assim, forma um sistema homogêneo com 2 substâncias compostas. O sistema é homogêneo porque, ao misturarmos
etanol e água, é obtido apenas uma fase, porque eles são miscíveis. Logo, é monofásico. É um sistema homogêneo, tá? O sistema 3, água e mercúrio. Como nós já vimos anteriormente, a fórmula da água é H2O e a água é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio. E o mercúrio de simbologia Hg é uma substância simples. Eles não são miscíveis, formam duas fases, fase mercúrio e fase água. Logo, formam um sistema heterogêneo, com uma substância composta e uma substância simples. Dentre essas alternativas de A a E, a única que se encaixa a todas as afirmações que encontramos é a letra B, em que fala que o sistema 1 é homogêneo e formado por duas substâncias simples. Vamos à correção da atividade 3. Assinale as alternativas que apresentam misturas homogêneas. Justifique sua resposta com dados conceituais e desenhos. Então, a letra A é água mineral. A água mineral é considerada uma mistura homogênea. Por quê? Ao visualizar um copo de água mineral, só podemos observar uma fase. Então, logo, percebemos que ela é monofásica. Se é monofásica, é uma mistura homogênea. Mesmo que na água mineral tem água e sais minerais, não podemos diferenciá-los. Logo, é uma mistura homogênea. O aço também é uma mistura homogênea. O aço é uma liga metálica e é composta por 98,5% de ferro, 0,5 a 1,7% de carbono e traços de silício, enxofre, fósforo. Porém, só podemos observar um material, que é a liga desses metais. Logo, é também uma mistura homogênea. A salmoura é a água saturada de sal e ela é usada para conservação de alimentos, de carnes, de legumes, mas nós não conseguimos distinguir onde está a água e onde está o sal. A gente vê uma mistura homogênea, a gente vê uma fase só. Então, também a salmoura é considerada uma mistura homogênea. O refrigerante, por sua vez, também é uma mistura homogênea. Ele é composto basicamente por açúcar e água, além dos aditivos, conservantes, os corantes. Mas o refrigerante também só tem uma fase, então também é considerado uma mistura homogênea. A gasolina é um hidrocarboneto e é um combustível, mas visualmente conseguimos ver também apenas uma fase. Então, ela também é uma mistura homogênea. O ouro 18 quilates, ele é composto por 75% do metal ouro e 25% por uma liga. É uma mistura de outros metais. Mas quando a gente visualiza um objeto de ouro, só conseguimos ver apenas uma fase. Logo, o ouro 18 quilates também é uma mistura homogênea. As únicas duas alternativas que não são consideradas misturas homogêneas são a letra B, que é o ferro. O ferro é uma substância pura, não é uma mistura. Quando temos o ferro na sua forma pura, ele não é mistura, ele é simplesmente uma substância pura. E também o leite. O leite é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque existem partículas de gordura em suspensão no leite e essas partículas elas podem ser vistas com microscópio. Então, o leite não é considerado uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. A atividade 4 pede o seguinte: faça a relação das colunas, justificando sua resposta. Para ficar mais fácil, vamos analisar a coluna 2 primeiramente. E aí, achamos a resposta ideal na coluna 1, ok? Então, olha, na coluna 2, esse primeiro sistema é composto por água, álcool e areia. Ao misturarmos água e álcool, formamos uma mistura homogênea, uma fase só, porque água e álcool são miscíveis.
Quando adicionamos a areia, formamos assim um sistema heterogêneo, porque a areia não é solúvel na água com álcool. Logo, temos então uma mistura bifásica, ou seja, duas fases, sendo uma fase água e álcool e a outra fase areia, formado por três substâncias. Ligando então a coluna B, a coluna 1, a letrinha B, certinho? Então, vamos analisar então o sistema 2. O sistema 2 é composto por vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Não conseguimos distinguir onde está o gás carbônico, onde está o gás oxigênio, onde está o vapor de água nessa mistura. Logo, é uma mistura homogênea e ela é constituída por quantas substâncias? Pela água, pelo gás carbônico, que é o CO2, e o gás oxigênio, que é o O2. Logo, o sistema 2 se liga à letra E. O sistema 3, temos sal e água. Sal e água, partindo do pressuposto que a quantidade de sal colocada é solúvel na água, formamos então o quê? Simplesmente uma mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias, que é o sal e a água. Logo, o sistema 3 se liga à opção A da coluna 1. No sistema 4, temos água, areia e gelo. Água, areia e gelo, nós conseguimos ver cada uma dessas fases. Logo, é um sistema de 3 fases. Logo, é trifásico. Porém, vale ressaltar que água no estado líquido e água no estado sólido, chamado de gelo, é a mesma substância, água. Portanto, esse sistema 4 é uma mistura trifásica, certinho? Formada por duas substâncias, substância água e substância areia. E, por fim, o sistema 5 se liga à letra D da coluna 1, álcool hidratado, que é uma solução líquida de álcool e água. Atividade 5. Com base no conteúdo abordado no livro didático ou vídeo, explique com suas palavras, desenhe exemplos de práticas experimentais, a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. Primeiramente, vamos pensar no que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria, ela pode fazer parte de um sistema homogêneo ou de um sistema heterogêneo. O sistema homogêneo, ele pode ser formado por uma substância pura, ou seja, eu tenho naquele sistema somente água ou somente oxigênio ou somente nitrogênio, ou seja, apenas uma substância pura, certo? Ou esse sistema pode ser formado por uma mistura homogênea. O que é mistura homogênea? É quando tenho substâncias misturadas formando uma fase só, ou seja, elas são solúveis ou miscíveis entre si. Isso é a mistura homogênea. O sistema heterogêneo, ele pode ser formado por misturas de substâncias immiscíveis. O que é mistura immiscível? Não se misturam, certo? E ele também pode ser formado por substâncias puras em estados físicos diferentes, como, por exemplo, um copo de água com gelo. Água no estado líquido e água no estado sólido, eu visualizo duas fases, então é bifásico o sistema composto por água e gelo, e é um sistema heterogêneo, certo? Ou também pode ser chamado de mistura heterogênea. Belezinha? Então, galerinha, por hoje é só. E na próxima semana, vamos fazer os exercícios da semana 2. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Mande esse vídeo para os amigos de vocês que estão com dúvida na matéria. Me dê uma força, me dê um like, compartilhe o vídeo e vamos que vamos!